Aegon Rivers, Garanhão de Fogo Parte 6. O peso da coroa invisível 221-222 DC. A Casa de Pedra Branca. Os primeiros meses na propriedade foram os mais felizes que Aegon Rivers conhecera em toda a sua vida. A Casa de Pedra Branca ficava numa colina suave a meia légua de Tirosh, cercada por oliveiras e campos de trigo selvagem. Não era um castelo, não era uma fortaleza, era apenas um lar. 4 cômodos, um celeiro, um poço, e um estábulo onde Trovão, já velho e cego de um olho, passava os dias dormindo ao sol. Aegon acordava com o canto dos galos, não com o som de tambores de guerra. Ia ao mercado comprar pão fresco, não saqueava armazéns inimigos. À noite, sentava-se à lareira com Mia e Bethany, ouvindo a menina ler poemas em alto valeriano, uma língua que Aegon mal entendia, mas que achava bonita. Pai, perguntou Bethany certa noite, fechando o livro de pergaminhos, você é feliz? A pergunta pegou Aegon desprevenido. Ele olhou para Mia, que tricotava junto ao fogo, e depois para as chamas que dançavam na pedra. Sou, respondeu. E surpreendeu-se ao descobrir que era verdade. Mais feliz do que quando lutava. Aegon pensou. Lembrou-se do cheiro de sangue no campo da grama vermelha, do grito dos homens morrendo ao seu redor, da dor da flecha de Brinden em seu ombro. Lembrou-se da masmorra de alvas paredes, dos ratos roendo suas botas, de Bethany tossindo na cela ao lado. Muito mais feliz, disse ele. A guerra é um incêndio, Bethany. Ela aquece, mas também queima. O lar é a luz depois da tempestade. Bethany sorriu. Tinha 14 anos agora, e os traços de Mia se mesclavam aos dele de forma estranha e bonita. Cabelo escuro como a mãe, olhos violeta como o pai, e uma força quieta que pertencia apenas a ela. Então vamos ficar aqui para sempre? Perguntou. Aegon abriu a boca para responder sim. Mas a palavra não saiu. 222 DC. O fantasma de Westeros. Aegon Rivers nunca desistira. Enquanto Aegon cultivava oliveiras e consertava cercas, o aço amarga viajava entre as cidades livres, recrutando homens, forjando alianças, mantendo viva a chama da rebelião. Suas cartas chegavam a cada 2 semanas, sempre curtas, sempre diretas, sempre carregadas de expectativa. Os Targaryen estão fracos. Aerys não tem filhos. Seu irmão Maekar é severo, mas impopular. Lordes das terras fluviais nos mandaram mensagens secretas. Eles se lembram dos Baratheon. Eles se lembram de você. Aegon lia as cartas e sentia o peito apertar. Lembrava-se. Lembrava-se das correrias de cavalo pelos vales do ramo vermelho, do cheiro de terra molhada depois da chuva, do gosto amargo da vingança que cultivara durante toda a infância. Lembrava-se de Bethany Baratheon, sua mãe morta, e do juramento que fizera aos 8 anos, diante do túmulo vazio. Vou vingá-la. Vou restaurar a honra dos Baratheon. Vou provar que não sou apenas um bastardo esquecido. Mas agora, com as mãos sobre o arado e o cheiro de pão fresco no ar, Aegon não tinha tanta certeza. Você está pensando nisso de novo, disse Mia, surgindo atrás dele enquanto Aegon olhava o horizonte. O sol poente pintava o céu de vermelho e dourado, as cores dos Blackfyre. Não estou pensando em nada, mentiu ele. Mia apoiou o queixo no ombro dele. Seu cabelo castanho fazia cócegas em sua orelha. Você é o pior mentiroso que conheço, Aegon Rivers. Sou o pior mentiroso que você conhece. Aegon mente melhor. Aegon não tem coração. Você tem. Mia o fez virar-se para enfrentá-la. Seus olhos azuis claros, tão parecidos com os de Brinden, mas tão diferentes no brilho, o perfuraram. Eu vejo você à noite, acordado, olhando para o teto. Vejo você acariciando a espada que nem tira mais da bainha. Vejo você calçando as luvas para esconder a mão de aço, mesmo quando não há visitas. Aegon desviou o olhar. O que você quer que eu diga, Mia? Que ainda penso em Westeros? Que ainda sonho com barreira de pedra? Que ainda quero ver Brinden Rivers de joelhos, pedindo perdão? Ele riu, um som amargo. Sim. Penso nisso todos os dias. Mas também penso em você. Em Bethany. Nesta casa. E te dói, completou Mia. Porque você não pode ter os dois.
E se eu pudesse? Aegon ergueu os olhos. E se eu levasse vocês comigo? Bethany já é quase uma mulher. Você é forte. Poderíamos o quê? Mia afastou-se, os braços cruzados. Morrer na lama de Westeros? Ver Bethany órfã? Ver você decapitado como Daemon Blackfyre? A voz dela trincou. Não, Aegon. Eu não vou permitir. Não vou enterrar você. A noite da decisão, Aegon não dormiu naquela noite. Sentou-se no alpendre, a mão de aço repousando sobre o joelho, a espada ao lado. A lua estava cheia, e as oliveiras prateadas pareciam esqueletos dançando ao vento. Bethany apareceu na porta, enrolada em um cobertor. Pai? Por que você não está na cama? Pensamentos, pequena. Só pensamentos. Bethany sentou-se ao lado dele. Tinha os mesmos olhos violeta, o mesmo queixo firme. Aegon olhou para ela e viu a si mesmo aos 15 anos, cheio de raiva, cheio de promessas, cheio de fogo. Você pensa em voltar para Westeros? Perguntou a filha. Aegon suspirou. Penso. Vai voltar. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Não, respondeu finalmente. A palavra saiu pesada, como uma pedra caindo num poço fundo. Não vou. Por quê? Aegon tocou o rosto da filha com a mão de aço, fria, dura, impessoal. Porque eu olho para você, disse ele, e não vejo uma arma. Não vejo um peão no jogo dos senhores. Vejo minha filha. Vejo uma menina que merece crescer sem medo. Sua voz falhou. Sua avó Bethany não teve isso. Sua mãe não teve isso. Você vai ter. Bethany enxugou uma lágrima com as costas da mão. Eu não me importo se você voltar, pai. Eu só quero que você fique vivo. Aegon a puxou para um abraço. O cheiro de lavanda do cabelo dela, o mesmo perfume que Mia usava, encheu suas narinas. Vou ficar vivo, prometeu. Vou ficar aqui. Vou plantar oliveiras e criar cavalos e ser um velho chato que conta histórias da guerra. Ele sorriu. E você vai casar com um príncipe ou uma princesa, como preferir, e vai ser feliz. Bethany riu. Princesa, pai. Definitivamente princesa. Princesa, então. 223 DC, a última carta na manhã seguinte, Aegon escreveu para Aegor. A carta foi curta. Não pediu desculpas, não deu explicações. Apenas disse, fico. A causa Blackfyre vive em você, não em mim. Tenho uma filha. Tenho uma mulher. Tenho uma casa. São coisas que nunca tive, e que não vou abandonar. Que os deuses te guiem, irmão. Que teu aço nunca enferruje. Aegor respondeu 3 semanas depois. Não havia rancor na carta, apenas uma tristeza antiga, dourada, resignada. Entendo. Não concordo. Mas entendo. Cuide de Mia. Ela é boa, apesar do sangue Blackwood. Quando eu vencer, mandarei buscar você. Até lá, viva. Aegon guardou a carta na mesma caixa onde mantinha a primeira mecha de cabelo de Bethany e o anel de casamento de Mia. Eles nunca casaram, mas ele comprara o anel mesmo assim. Depois, foi para os campos. Havia oliveiras para podar. Verão de 224 DC, a descoberta Mia acordou enjoada. Não foi a primeira vez, nos últimos dias, ela reclamara de tonturas e cansaço. Mas Aegon suspeitava há semanas. Os seios inchados, a aversão repentina à carne de porco, a maneira como colocava a mão sobre o ventre ao caminhar. Você está grávida, disse ele, naquela manhã, enquanto Mia vomitava no balde ao lado da cama. Ela ergueu os olhos, pálida, suada, e sorriu. Você não é mais tão tolo quanto parece. Aegon ajoelhou-se ao lado dela, as mãos, a de carne e a de aço, cobrindo as dela. Quantos meses? 3. Quase 4. Estava esperando a hora certa para contar. Ela tocou a barriga. Queria ter certeza. Aegon pressionou a testa contra a dela. Outro bebê, sussurrou. Outra criança para criar. Outro motivo para ficar, completou Mia. Ele riu, uma risada molhada, quase um soluço. Você está me prendendo, mulher. Estou. E vou prender mais se precisar.
O inverno de 224 DC, preparativos. Bethany estava radiante. Aos 16 anos, ela imediatamente assumiu o papel de irmã mais velha protetora, lendo livros sobre parto, costurando roupinhas de bebê, e discutindo nomes com os pais em todas as refeições. Menino? Perguntou a Egon certa noite, enquanto os 3, 4, incluindo o bebê, jantavam à luz de velas. Menina, disse Mia, com certeza absoluta. Sinto. É menina. Como você sabe? Instinto de mãe. Mia sorriu, misteriosa. Da mesma forma que sei que você vai querer chamá-la de Visenya ou algo Targaryen. Aegon fingiu indignação. E qual é o problema com Visenya? Foi uma grande guerreira. Foi uma guerreira que matou o próprio irmão para tomar o trono. Não é exatamente um bom presságio. Bethany riu. Que tal Rhaenys? A irmã mais doce. A que amava os gatos e as canções. Rhaenys, repetiu Aegon, testando o nome na língua. Rhaenys Rivers. Rhaenys Blackfyre, corrigiu Mia, séria. Se vamos viver no exílio, que ao menos usemos o nome com orgulho. Aegon olhou para Mia, depois para Bethany, depois para a barriga redonda. Rhaenys Blackfyre, concordou. Está decidido. Primavera de 225 DC, o nascimento. O parto foi difícil. Mia ficou em trabalho de parto por 18 horas. Bethany segurava a mão da mãe, contando histórias para distraí-la. Histórias dos Bracken, histórias dos Targaryen, histórias que Aegon lhe ensinara nos anos de masmorra. Aegon ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, arrancando folhas das oliveiras. Homem mais inútil do mundo, resmungou a parteira ao passar por ele. Não pode parar quieto. Não, respondeu Aegon, roendo as unhas. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pela casa, Aegon entrou correndo, quase derrubando a porta. Mia estava na cama, exausta, sorrindo. Nos braços dela, um embrulho minúsculo, vermelho e barulhento. Rhaenys, sussurrou Mia. Sua filha. Aegon pegou a bebê com mãos trêmulas, a mão de carne, não a de aço, porque o aço era frio demais para um recém-nascido. Rhaenys era pequena, menor do que Bethany fora ao nascer. Cabelo preto como carvão, herança de Mia, mas olhos violeta claros, quase lilazes, que já pareciam examinar o mundo com curiosidade antiga. Olá, pequena, disse Aegon, a voz falhando. Bem-vinda ao mundo. É feio, perigoso, e cheio de gente que quer te matar. Aegon. Repreendeu Mia. Mas, continuou ele, ignorando-a, também tem oliveiras e cavalos e uma irmã que vai te ensinar a ler poemas. E tem uma mãe que vai te dar mais colo do que você vai querer. E tem um pai, ele engoliu em seco. Tem um pai que jurou nunca mais empunhar uma espada por vingança. E que vai quebrar esse juramento se alguém ousar tocar em você. Mia chorava baixinho. Bethany também. Aegon beijou a testa da filha caçula. Rhaenys Blackfyre, repetiu, como se estivesse fazendo um voto. Você vai ser feliz. Eu prometo. Os primeiros meses Rhaenys cresceu rápido. Aos 3 meses, já sorria. Aos 6, já engatinhava. Aos 9, já tentava andar, e caía, e chorava, e tentava de novo, com uma teimosia que Aegon reconhecia dolorosamente. Ela é igual a você, disse Mia, observando a bebê se levantar pela 50ª vez num só dia. Não tenho ideia do que você está falando, respondeu Aegon, com um sorriso orgulhoso. Bethany assumiu o papel de professora. Ensinava Rhaenys a falar primeiro em Alto Valeriano, porque, segundo ela, uma Blackfyre precisa saber amaldiçoar inimigos numa língua que eles não entendam. Onde você aprendeu Alto Valeriano? Perguntou Aegon, desconfiado. Com você, pai. Você falava dormindo. Aegon corou. Mia riu. O outono de 225 DC, a tentação à visita, chegou num cavalo coberto de suor. Era um mensageiro de Aegor. Trazia más notícias. A rebelião iminente havia sido descoberta. Aegor fugira para as montanhas da ânsia com os filhos de Daemon, mas precisava de reforços. Precisava de Aegon. Seu irmão pede que você lute ao lado dele, disse um mensageiro, entregando a carta. Mais uma vez. Só mais uma. Aegon leu a carta.
Aegor nunca escrevia muito, mas aquela carta era diferente. Havia medo nas entrelinhas. Estamos cercados. Brinden pode estar na muralha, mas seus espiões ainda agem. Se não vier agora, talvez nunca mais nos vejamos. Aegon olhou para a carta. Depois para casa. Rhaenys brincava no chão da cozinha com um cavalinho de madeira que Aegon esculpira para ela. Bethany lia poesia na varanda. Mia preparava o jantar, cantarolando uma canção das terras fluviais. Eu não vou, disse Aegon. O mensageiro arregalou os olhos. Milord, meu irmão sabe onde me encontrar. Aegon amassou a carta, mas não a jogou fora. Guardou-a no bolso. Diga a ele que o Garanhão de Fogo está aposentado. Que ele não precisa mais galopar. Que ele encontrou um pasto verde e resolveu ficar. O mensageiro partiu naquela mesma noite, com uma sacola de provisões e uma carta de resposta que Aegon escreveu às pressas. Mia encontrou Aegon no alpendre depois, olhando a lua. Você vai se arrepender? Perguntou ela. Todo dia, respondeu Aegon. Mas o arrependimento é melhor que o caixão. Mia sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Rhaenys dormia no quarto. Bethany também. Eu te amo, disse Mia. Você sabe disso. Sei. Não importa o que aconteça. Não importa quantas cartas Aegor mande. Não importa quantas rebeliões falem ou triunfem. Eu te amo. As meninas te amam. Esta casa te ama. Aegon beijou o topo da cabeça dela. É o suficiente, disse ele. Sempre foi. Só demorei para perceber. Epílogo da parte 6, A Árvore e o Garanhão. Na primavera de 226 DC, Aegon plantou uma árvore no quintal da casa de Pedra Branca. Era um carvalho, uma muda trazida de Westeros por um mercador de passagem. Aegon cavou o buraco com as próprias mãos, a de aço rasgando a terra ao lado da de carne. Bethany, agora com 17 anos, trouxe água do poço. Mia, com Rhaenys no colo, cantou uma canção de crescimento. Até Trovão, o velho garanhão cego, relinchou do estábulo, como se aprovasse. O que vai ser quando essa árvore crescer? Perguntou Bethany. Aegon limpou a terra da testa. Sombra, respondeu ele. Sombra para vocês. E para os filhos de vocês. E para os filhos dos filhos. Otimista, disse Mia, sorrindo. Realista, corrigiu Aegon. Plantei uma árvore. Agora é esperar crescer. Ele olhou para o carvalho pequeno, frágil, tremendo ao vento. Lembrou-se do ramo vermelho, das corridas de cavalo, do gosto de vingança. Lembrou-se de Brinden Rivers, de Aegor, de Daemon Blackfyre, todos fantasmas agora, todos sombras do passado. A árvore cresceria. Ele não estaria vivo para ver sua altura máxima. Mas suas filhas estariam. E as filhas das filhas. Aegon Rivers, o Garanhão de Fogo, ajoelhou-se ao lado da muda de carvalho e sussurrou. Aqui eu fico. Aqui eu morro. Que os deuses que me ouçam. Mia colocou Rhaenys em seus braços. Bethany abraçou os dois. E o sol se pôs sobre Tyrosh, pintando a casa de pedra branca de dourado e vermelho. As cores dos Blackfyre. As cores do lar. Fim da parte 6.